pessoal, estamos hoje aqui para falar sobre os caminhos da arqueologia. E, se tratando nos caminhos de arqueologia, nós vamos apresentar hoje o Núcleo de Pesquisa Arqueológica do Centro Municipal de Cultura. Eu estou aqui com a professora Ingrid, com o professor Rogério. Eles depois vão apresentar algumas peculiaridades do Núcleo de Arqueologia. Antes de nós iniciarmos essa conversa, gostaria de apresentar o Núcleo de Arqueologia. Nós, do Núcleo de Arqueologia, fomos criados em 18 de janeiro de 1983. Segundo o IPHAN, nós somos o mais antigo núcleo associado a uma mantenedora, que é a Prefeitura. No estado do Rio Grande do Sul, só tem 4 núcleos hoje em funcionamento ligados diretamente com a Prefeitura. Bem, o que nós fazemos, qual é o nosso caminho na arqueologia hoje dentro do núcleo? Bem, nós temos hoje lá alguns objetivos. Dentre esses objetivos está o suporte que damos a todos os setores da Prefeitura do Rio Grande em relação ao patrimônio, em relação principalmente ao patrimônio arqueológico. Também nós damos apoio às escolas em relação a palestras e a cursos que ministramos e também a oficinas. Pois bem, nós, ao longo desse tempo, essa nossa caminhada, nós conseguimos crescer um pouco mais e hoje nós já podemos estruturar o nosso núcleo tendo uma reserva técnica, nós temos uma sala de pesquisa e trabalhos arqueológicos, temos um laboratório que é para o trabalho de campo, com material que vem de campo, a nossa sala de permanência do Núcleo de Arqueologia e da Educação Patrimonial, que depois vai ser falado, que hoje faz parte, inclusive, do Núcleo de Arqueologia, e a nossa sala de reuniões. Então, nós temos hoje um mínimo necessário para o desenvolvimento de um trabalho mais aprimorado, com um pouco mais de base. Ele ainda está sendo montado e mais tarde nós vamos trazer o convite a vocês nos visitarem lá nesse núcleo que está sendo reestruturado, que fica na Francisco Marques 91. Por enquanto, nós estamos atuando aqui junto à Secretaria de Educação junto à Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, né, do qual fica aqui na Vitorino 666. A partir do momento que nós já tivermos a infraestrutura como nós desejamos lá na Francisco Marques, nós faremos o convite a vocês irem até lá. Bem, o nosso núcleo tem muito material que nós recebemos de doações. Alguns materiais foram de projetos realizados junto com parceria com algumas empresas em Rio Grande, até para ter licenças, né? Também temos materiais de pesquisas bem na formação desse núcleo, que estão lá à disposição de todo pesquisador, de todas as pessoas que queiram conhecer esse material. Basicamente, nós atuamos até algum tempo atrás somente com a parte arqueológica de pré-colonial e colonial. A partir desses últimos anos, nós inserimos então algo que é o caminho da arqueologia, que também se trata do patrimônio, não só de subsuperfície, mas de tudo que abrange aquilo que é de interesse junto ao IPHAN. Haja visto que temos que lembrar aqui que qualquer trabalho de arqueologia é necessário, antes da execução, nós termos a liberação, como nós temos lá várias portarias, junto ao IPHAN. Então, portanto, tem que se fazer um projeto. Através desse projeto, então, o IPHAN vai dar o endosso e, consequentemente, se realiza o projeto e, obviamente, se tem o material ou as informações pertinentes à arqueologia. Então, o nosso núcleo ele é um núcleo pequeno, porém, ele é bastante sério e muito responsável com aquilo que é o patrimônio, principalmente o patrimônio arqueológico. Haja visto que nós estamos abertos a outros pesquisadores, às escolas, sendo que depois a professora Ingrid vai falar mais com relação a esses outros objetivos e em relação ao patrimônio, né, que vem desde o patrimônio arquitetônico, o patrimônio escultural, né, o patrimônio, né, que tem por toda a cidade do Rio Grande, nós temos também o patrimônio imaterial. E aí o professor Rogério vai conversar também conosco aqui, né, explicando os posicionamentos em relação a esse patrimônio. Pois bem, pessoal, então agora você já tem uma ideia de quem é o Núcleo de Arqueologia do Centro Municipal de Cultura, ligado à Prefeitura do Rio Grande. Nós estamos à disposição de empresas que queiram fazer parceria. Nós temos o acompanhamento de alguns
algumas obras. Nesse momento, em virtude da pandemia, muitas foram suspensas, mas sempre nós estamos à disposição da comunidade para, principalmente, salvaguardar, informar e falar sobre o patrimônio. Isso que é o que mais nos interessa em relação ao núcleo de arqueologia. Agora a professora Ingrid vai, então, falar com vocês sobre alguns outros objetivos desse nosso núcleo de arqueologia. Professora Ingrid. Bem, fazendo parte dessa reestruturação, né, me coube a questão da organização do banco de dados, né? Esse banco de dados ele vem sendo digitalizado, certo? A primeira versão dele ainda é escrita, né, de forma em papel ainda, então a gente está fazendo a digitalização desse banco, né? É um processo bem lento, né, porque são mais de 100 sítios arqueológicos para a gente dar conta e rever essas informações, certo? E também a gente está procurando, na medida do possível, fazer a visita nesses sítios para fazer uma avaliação e um contraponto, né, da situação atual de cada um deles. Ok? Então, esse processo ele é demorado, a gente depende também das condições do tempo, né, dos deslocamentos, para melhorar essas informações, para ficar à disposição dos pesquisadores, dos visitantes, e a gente ter um cenário mais atual de cada um desses sítios. Bom, essa estruturação, ela leva um tempo, né? Ela vai ficar à disposição da comunidade de forma digital, então eu acredito que é um ganho para todos, né? Para quem quiser pesquisar, para quem tem curiosidade, até mesmo para as escolas. E também a gente tem a possibilidade de ter palestras didáticas a partir da estruturação desses sítios, um conhecimento maior, né? Vai possibilitar que a comunidade conheça. Porque muitas pessoas, na verdade, nem sabem que aqui a gente tem um número expressivo de sítios, né? As pessoas se surpreendem quando se fala sobre eles. Esse catálogo também ele precisa ser reorganizado, né, professor Érico? Ele precisa ser reorganizado na medida que a gente vai descobrindo e vai visitando e vai encontrando as novas realidades, o que está acontecendo nesses sítios num segundo momento. Uma das coisas necessárias a colocar aqui, que um dos nossos objetivos é, depois que isso estiver pronto, nós repassarmos para o IFAM, para o Instituto ter esse material todo, que aí fica aberto dentro, né, do núcleo de arqueologia e, obviamente, para os outros pesquisadores, que podem, inclusive, nos visitar ou acessar mais tarde o IFAM. Mas isso é o ponto final, somente depois que nós tivermos todo ele montado. Um aspecto importante também destacar é o registro imagético, né, de imagens de cada um desses sítios, que a gente precisa fazer essa visita, registrar através de fotos, imagens, fazer os novos plotters, né, da localização, né, para até, de repente, depois se transformar em outros materiais. E eu acho que é isso, né? E também possibilitar, eu acho que é uma coisa interessante de visitações, né? Porque pode ser visitado, né, professor, os sítios arqueológicos. Sim, o sítio arqueológico, desde que a gente não interfira no material, apenas seja uma questão visual, é interessante as pessoas ver o sítio. Só que tem que tomar muito cuidado, porque existe aquela questão de que, quando trabalha em arqueologia, é Lara Croft ou então o Indiana Jones. Não é esse o objetivo. A preocupação é qual? Muitas pessoas entendem dessa forma, se souberem que ali são sítios, há a possibilidade, e já ocorreu, das pessoas irem lá e destruí-lo. Então, tem que tomar muito cuidado em relação a essas visitações. Então, eu acredito que esse tipo de visitação ela tem que ficar restrita à parte mais acadêmica, né, mais a pesquisadores, com uma forma de mostrar, principalmente, serritos e erudidos sobre dunas, que nós temos um grande manancial dentro de Rio Grande. Então, é isso, professora Ingrid. Então, agora eu vou passar aqui para o professor Rogério Teixeira, que ele vai falar um pouco dessa... não é uma inovação, que já faz parte, mas hoje ela está sendo mais estruturada e está sendo mais incisiva, que é a questão da educação patrimonial como um todo e, obviamente, com toda a complexidade que é o patrimônio. Professor Rogério. Obrigado, professor. Então, no nosso núcleo de pesquisa arqueológica, nós temos uma dimensão de atividades muito maior,
que acaba ultrapassando, inclusive, o próprio patrimônio arqueológico, né, além da quantidade de sítios que nós temos, né, como os colegas acabaram de expor. Nós temos também uma enorme dimensão patrimonial histórica. O município do Rio Grande tem um gigantesco acervo arquitetônico, uma grande quantidade de casas históricas, e tem também um enorme acervo escultural. Nós temos uma enorme quantidade de estátuas espalhadas principalmente pelas praças da nossa cidade. Isso nos coloca a seguinte tarefa, que é exatamente um dos objetivos, uma das atividades do NPA, que não se restringe somente ao NPA, mas acaba tomando essa dimensão ampla, que é exatamente a tarefa da educação patrimonial. Ou seja, o desenvolvimento de atividades que visem uma interação maior da própria comunidade, da própria sociedade rio-grandina com esse legado patrimonial, que tome contato, que conheça, que integre-se de diversas maneiras com esse enorme legado patrimonial que possuímos. Nessa perspectiva, então, a educação patrimonial, ela procura, então, desenvolver vários projetos com esse objetivo maior, que é aproximar, que é trazer a comunidade para a familiaridade com esse nosso grande acervo. Basicamente, o nosso público-alvo são os alunos e alunas das escolas da cidade, principalmente da nossa rede pública municipal, já que o nosso NPA é vinculado à Secretaria de Município da Cultura. Então, desenvolver atividades atraindo exatamente esses alunos e alunas, mas também procurando envolver toda a comunidade nesses projetos. Então, por exemplo, no ano passado, nós produzimos 2 webséries, um sobre a Catedral de São Pedro e outro sobre a Capela de São Francisco, que são 2 patrimônios tombados pelo IPHAN. Está em andamento também a produção de uma 3ª websérie, que é sobre o prédio da Alfândega, que é o 3º patrimônio tombado pelo IPHAN. Ou seja, nós temos esses 3 importantes patrimônios que são reconhecidos nacionalmente pelo IPHAN. Então, nós temos a produção dessas webséries. Nós também desenvolvemos palestras, tanto palestras presenciais como palestras virtuais, falando do nosso legado patrimonial, ou falando da história do Rio Grande como um todo, já que nós podemos dizer, sem exagero, que Rio Grande, que é o berço do estado do Rio Grande do Sul, é um patrimônio histórico em si, e várias outras atividades, as visitas mediadas, ou seja, levar alunos e alunas do município para visitarem museus, para interagirem com esses museus. Então, na realidade, nós temos um rol de atividades que a gente procura desenvolver exatamente, a gente procura ampliar cada vez mais o leque desses projetos, dessas atividades, para que a gente consiga cumprir com esse objetivo, que é trazer, aproximar a comunidade do Rio Grande dessa enorme herança patrimonial que nós temos. Participamos intensamente, assim como estamos participando agora, do Dia Estadual do Patrimônio, com essa atividade. Nós participamos intensamente de todos os eventos e todos os encontros sobre patrimônio que são promovidos no nosso país e no nosso estado. Então, seguimos adiante, né? A diversidade de atividades, de projetos, é fundamental exatamente para que a educação patrimonial possa ser uma atividade dinâmica, uma atividade que se renove, e que, consequentemente, que esse é o nosso grande objetivo maior, é despertar o interesse, despertar o envolvimento da comunidade rio-grandina com essa nova herança patrimonial, tanto arqueológica, como histórica, artística, em geral. Professor Rogério, um outro fator aqui em relação ao patrimônio é justamente que nós estamos agora montando os Jovens Educadores Patrimoniais. Eles serão os elementos que vão difundir a relação de patrimônio, feito com alunos das escolas municipais. Nós temos uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação, junto com a nossa Secretaria de Cultura e mais a Secretaria do Turismo. Então, dessa maneira, esses meninos e meninas que vão integrar esse projeto, eles vão ter informações dos patrimônios, dos vários patrimônios, inclusive o arqueológico, e eles serão os multiplicadores. Mas não só aquilo que é o monumento em si, mas há algumas histórias que estão ali e que muitas das vezes não são contadas, para que as pessoas tenham, na verdade, a real informação dessa historiografia relativa ao patrimônio.
E essas crianças, né, que vão atuar, elas terão a responsabilidade mais tarde de passar isso para os seus colegas. E aí nós vamos criando, através dessa educação, nós vamos criando esse sentimento de responsabilidade com as coisas que praticamente promovem a cidade do Rio Grande em termos de historiografia, em termos de patrimônio, em termos principalmente de arqueologia, que muitas das vezes até é desconhecido. Muito bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa apresentação, tenham entendido as informações que passamos a vocês, estamos à disposição de todos vocês. Então, vocês viram que a arqueologia na verdade, nos caminhos da arqueologia, do Núcleo de Pesquisa Arqueológica da Prefeitura do Rio Grande, junto ao Centro Municipal de Cultura, tenha sido interessante para vocês. E aqui nós nos despedimos e até um próximo momento, onde nós estaremos aqui, com certeza, para apresentar mais alguns outros objetivos e mais outras estruturas vinculadas ao Núcleo de Pesquisa Arqueológica. Então, até breve.